Olá, já vou pedindo desculpas pela forma como estou falando, porque peguei uma gripe aí, né? Bom, a gente não sabe, né, se é gripe ou se é Covid, eu tô bem, mas é aquilo, né? Meu nariz fica entupido, minha voz fica meio fanha, então qualquer coisa me perdoem, né? Mas é porque realmente foi assim bem do nada que eu acabei contraindo esse vírus. Provavelmente é uma gripe, pode ser Covid também, porque não dá para diferenciar, né? Mas hoje teve uma notícia muito quente e essa notícia é muito importante, porque acredito que isso tem a ver com a direita e com como pessoas usam a direita para se elegerem e depois abandonam o barco. É o caso da renúncia de Boris Johnson. Primeiro, vamos fazer uma linha do tempo, que eu acho importante, para comentar muito a respeito dele, né? Porque assim, o Boris Johnson, para quem não se lembra, lá atrás, acho que acredito que foram as eleições de 2019 ou 2018 da Inglaterra, se não me falha a memória, o Boris Johnson, ele era um candidato do antissistema. Lembremos, convém, convém recordarmos que a Theresa May, ela foi um fracasso enorme porque ela não conseguiu negociar o Brexit e ela era uma candidata muito moderada, né? Não era aquela conservadora que eles imaginavam que ela fosse. E isso gerou uma crise e o Boris Johnson aproveitou essa situação e ele pediu ajuda a outros partidos menores que queriam o Brexit a justamente apoiá-lo. Falou, não, vamos apoiar todo mundo, o Partido Conservador, para a gente conseguir ter uma maioria muito grande e expurgar a esquerda de lá e conseguir um Brexit que a gente tanto quer. Foi isso, acredito que o Nigel Farage, do partido UKIP, alguma coisa assim, não sei se é UKIP, eu devo estar falando alguma bobagem, mas o Nigel Farage, ele existe mesmo, e ele é um político antissistema raiz, ele não é um Boris Johnson. Só que o Nigel Farage, ele não tem o apoio que o Boris Johnson tinha, ou nem tem hoje em dia, porque ele é de um partido menor, ele é acho que era do Brexit Party, alguma coisa assim. E o que ele fez? Ele via que a situação estava ficando um pouco difícil porque eles precisavam nessas eleições conseguir uma maioria boa para conseguir aprovar o Brexit. Ele abandonou as eleições. Olha só a traição do Boris Johnson. Ele abandonou, o Nigel Farage abandonou o cargo, abandonou a disputa e apoiou inteiramente o Partido Conservador Britânico para assim eles conseguirem o Brexit. Conseguiram, o Partido Conservador ganhou na Inglaterra com uma sobra assim, foi brutal, foi um estupro eleitoral, né? A esquerda lá perdeu praticamente todos os assentos relevantes que tinham e se tornou uma minoria absoluta. Ou seja, qualquer coisa que o Partido Conservador quisesse passar, ia passar. Acredito que ficou 60% foi assim, uma votação histórica. Nunca tinha acontecido. Realmente o Partido Conservador nunca ganhou dessa forma avassaladora e muito se deu o recado daquilo que eu falei, recado do eleitor. O eleitor falou, queremos o Brexit. E a esquerda até hoje não aceita isso, agora querem voltar atrás. Quer dizer, eles não respeitam a decisão do povo britânico da insatisfação com a União Europeia. Cara, isso é um absurdo, isso só mostra que a democracia é aquilo que, na visão da esquerda, é aquilo que eles querem, e não o que o povo quer, não é a vontade do povo. Isso é fato. E conseguiram, acredito que o Boris Johnson conseguiu fazer um Brexit mal feito, mas pelo menos fez, né? Tanto que a Inglaterra realmente saiu da União Europeia, né? Tanto que muitos caras que imigraram para a União, União pro Reino Unido, sendo cidadão europeu, não, mas poderiam permanecer lá. Então, muito imigrante ucraniano, polonês, tinha que voltar ou conseguir algum visto lá de permanência, porque realmente já não fazia mais parte da União Europeia e a União Europeia tem aquele tratado, se você não sabe, de não ter fronteiras entre si, né? Como se fosse tipo, não, para você entrar em um outro lugar aqui, em um outro país,
você não precisa de passaporte, você só precisa de uma identificação. Então é muito fácil, né? Você chega na Inglaterra, você é polonês, faz parte da União Europeia, você vai lá e entra. Com essa saída isso aí aconteceu. Mas tudo começou a cair, tudo começou a ir pro brejo, tudo começou a degringolar, né, a decair com a pandemia. O Boris Johnson realmente já não estava indo muito bem, mas é aquilo. Ele era muito melhor que a Theresa May. Muito. Isso é inegável. Até hoje, realmente, ele foi um primeiro-ministro muito superior a Theresa May. A Theresa May foi um desastre total. A Theresa May foi muito ruim. Chegou a pandemia, o que o Boris Johnson fez? Caiu no papo do globalismo. Caiu no papo dos globalistas. Fechou tudo, começou um lockdown muito severo, deu início a um lockdown muito pior do que o lockdown que o Dória fez no Brasil. Lá você sequer podia sair, eu acho, na rua, era um absurdo. No Natal também teve lockdown, só que o lockdown lá você não podia se reunir com a família não, viu? Você não podia se reunir. Muita gente, tipo, policial invadia a casa para tirar pessoas que estavam juntas comemorando o Natal. Foi um absurdo, coisas assim, de estado autoritário mesmo. E muita gente que votou no Boris Johnson era contra as medidas restritivas. Aqui no Brasil também. Você dividiu aqui, você tinha a direita MBL, a direita Nandomínio, né, a direita a cadáver putrefato, né, de que não, tinha que ter medidas restritivas. Né, você vê, a esquerda globalista, a esquerda yamalina, né, do Átila Yamarino, e a direita neocon Nando Moura, eles juntaram perfeitamente, eles se casaram muito bem, inclusive até irônico, né? Eles chamarem quem foi contra a pandemia, as medidas restritivas da pandemia de gado do Bolsonaro, sendo que eles foram gado de quem os odeia, né? O Nando Moura chegou a apoiar o Átila Yamarino, que tinham bloqueado ele, olha só que canalha, né? Por uma coisa que não era certo, você não sabia se realmente as medidas restritivas iam conter o coronavírus. Hoje em dia nós temos uma certeza de que não conteve, foi um fracasso, parece que 0,2% de variação ali. Um estudo saiu da própria universidade lá que fez o tracking do Covid, né? O tracking, eles faziam... Eles fazem uma vistoria dos casos de Covid no mundo, como cresciam, né? E eles lançaram esse teste. Aqui no Sul, teve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das faculdades mais esquerdistas do Brasil, também teve um relatório nesse sentido, de que as medidas restritivas, no fim das contas, não surtiriam muito efeito. E não surtiram mesmo. Nós sabemos que foi um fracasso, que só quebrou a economia. Né? Além de não ter salvo vidas, quebrou a economia, o que é pior, né? Enfim, nós avisamos, a gente falávamos que isso não ia adiantar, que o vírus não iria ser contido nessa situação, e que o Brasil, apesar de tudo, era uma economia complicada de você fechar tudo, que nós não somos um país desenvolvido, então isso é loucura, as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. Quem não vai ter problemas é funcionário público, juiz, desembargador, político, né? Por isso que o MBL foi tão favorável, né? Porque eles não trabalham, né? Eles vivem de política, né? O político trabalha. Né? E o Boris Johnson, além de ter feito isso, de terem feito essas medidas malucas, cedido totalmente ao globalismo e à nova, né, e ao Great Reset, né, que eles falavam, e até hoje falam, né, que eles vão fazer um Great Reset para resetar a economia, né, então é muito fácil fazer esse tipo de coisa, né. E o que acontece? O Boris Johnson saiu depois, no fim do ano passado, lá em 2021, novembro de 2021, ou dezembro de 2021, se não estou enganado, saiu uma notícia bombástica de que o Boris Johnson tinha feito festa natalina ou durante o período do Natal em plena medida restritiva de Covid. O que muita gente falou? Muita gente falou: fazer festa não tem problema nenhum. O problema é que o Boris Johnson impôs essas medidas e ele mesmo as descumpriu. A casa do Boris Johnson começou a cair por isso. E você viu lá, na época, esse já no caso nem político, é cientista,
que ele foi um dos primeiros cientistas a falar que tinha que fazer medida restritiva, que ia ter 2, 3, 4, 5 milhões de mortes, alertou todo mundo, e o danadinho foi pego traindo ou corneando, alguma coisa assim, uma mulher, ou um homem de uma mulher. Ele saiu com uma mulher, né? Ele saiu com uma mulher, desrespeitando a pandemia. Foi na casa dela fazer lá, sabe-se lá o que, né? Então, ele mesmo alertou, ele foi uma autoridade que alertou o mundo de que tinha que fechar tudo, que não sei o quê, e ele descumpriu a própria pandemia. Então, um outro exemplo é aquilo. Vocês percebam que os poderosos, eles fizeram diversas imposições, teve até a primeira-ministra da Finlândia. Parece que ela impôs também medidas severas de Covid, e foi lá numa festinha, foi lá numa baladinha festejar, que estava acontecendo lá, uma festinha clandestina. Mas os líderes são assim. O Bolsonaro, apesar de ter cometido alguns erros que eu já apontei em outros vídeos, ele não nomeou a Nissi Yamaguchi, que seria a perfeita para substituir o Mandetta, ele nomeou Tait. Isso foi um grande erro dele. Ele não poderia ter nomeado alguém que estava em descompasso com ele. Ali ele já era para bater de frente com o sistema. Vou nomear a Nissi Yamaguchi para ser ministra da Saúde. Ali foi o grande erro do Bolsonaro. Ele flertou muito com o Centrão. Ele tinha que ter batido de frente com esses caras. Aí não conseguiu bater de frente e ainda foi um fracasso, porque aquele cara, o Tait, pediu renúncia. Foi um fracasso. Cara, o governo Bolsonaro nessa época cometeu muitos erros. A gente tem que assumir isso. Se ele tinha uma postura anti-medidas restritivas, nomeasse um ministro da saúde que tivesse as mesmas posições do que ele. A Nissi Yamaguchi, aquele outro médico lá que faleceu, esqueci dele, que é da China. Esqueci o nome dele, desculpem. Mas ele falou também que não era bom fechar tudo, estava certo, né? Que isso não ia adiantar. Mas enfim, gente, é isso. Vamos ver aqui o que a notícia fala. Mas eu acho que, né, é aquilo. Ele caiu, o Boris Johnson caiu por conta dessas idiotices. Desde essa época o governo dele já não estava muito bem aprovado. Pessoas que tinham apoiado pararam de o apoiar. O Nigel Farage é um deles. O Nigel Farage, ele apoiou o Boris Johnson. Ele apoiou tanto o Boris Johnson que ele abandonou as eleições dele mesmo. Então ele se sente traído, óbvio. Ele tem todo o direito. Muita gente da direita britânica se sente traída. Não gostamos dele e palhaço estúpido foram algumas das reações dos russos. O presidente da Ucrânia elogiou sua capacidade de liderança e carisma. Aí a manchete. Veja a repercussão da renúncia de Boris Johnson do cargo de premier britânico. Eu ia falar premier, eu acho que é primeiro-ministro, né? Então é premier, né? Porque lá não é presidente, né? Eles têm uma monarquia parlamentarista, né? Eu acho que o chefe de Estado é o Boris Johnson, né? E no caso, né, era, né? E o chefe de governo é a rainha, não sei se ainda tá ainda, tô meio desatualizado. Mas o monarca, ele é o chefe de governo e o primeiro-ministro é o chefe de Estado, né? O chefe de Estado, ele manda nas relações exteriores, ele tem muito mais força, né? E o chefe de governo, ele... acho que é alguma coisa assim, eu preciso reler isso aqui. Eu cheguei a estudar isso, mas sempre dá essa dúvida, né? Chefe de governo, chefe de Estado, né? Tem essa diferença. No Brasil, eu acho que o presidente da República acumula os dois, né? Porque como no Brasil é um sistema presidencialista, o parlamento não manda e é só o presidente. Teoricamente não manda, né? A gente sabe que quem manda no Brasil é o STF, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, né? Primeiro-ministro anunciou nesta quinta-feira que deixará o cargo de premier depois de perder o apoio de seus ministros e da maioria dos legisladores conservadores. Ele fica como interino até que um novo premier seja escolhido. Então ele vai continuar sendo até, né? Enfim. Veja abaixo algumas reações de líderes sobre a renúncia. Joe Biden dos Estados Unidos. O Reino Unido e os Estados Unidos são os mais próximos amigos e aliados. A relação especial entre nossos povos continua forte e duradoura. Espero continuar nossa estreita cooperação com o governo do Reino Unido, bem como os nossos aliados e parceiros em todo o mundo. Isso inclui manter uma abordagem forte e unida para apoiar o povo da Ucrânia.
enquanto eles se defendem contra a brutal guerra de Putin contra a democracia e responsabilizar a Rússia por suas ações. Um porta-voz aqui da Rússia, ele não gosta da gente, também não gostamos dele. Tem um oligarca russo aqui, ó, comentou também, foi um final inglório para um palhaço estúpido cuja consciência seria mercada deve ser marcada, né? Seria mercada? Não existe isso, né? O texto aqui tá errado. Seria marcada por dezenas de milhares de vidas neste conflito sem sentido na Ucrânia. Foi um final inglório para um palhaço estúpido cuja consciência seria marcada por dezenas de milhares de vidas nesse conflito sem sentido na Ucrânia. Esse cara aqui não gosta muito dele não, né? O presidente da Ucrânia elogiou, né? Óbvio, os russos não gostavam muito dele, né? Bom, mas enfim, é isso. Só para finalizar, Boris Johnson, quando a Suprema Corte Americana decidiu por dar autonomia aos estados decidirem sobre aborto, o que ele comentou, Boris Johnson? Foi contra. Boris Johnson é a favor do aborto. Então acho que isso aqui foi o fim da linha pro conservador, né? E eu vou fazer uma provocação aqui agora, né? Porque a gente sabe que quem assiste um pouco, né? Eu às vezes tentava tragar um pouco do Nando Moura, mas o nariz tá muito ruim. Eu tentava tragar um pouco do Nando Moura, né? Ver alguns vídeos dele, né? E tinha um vídeo dele falando, acho que não sei se ele estava discutindo com o Nicolas Ferreira na época, mas ele falando bem do Boris Johnson, que o Boris Johnson é um conservador, que não sei o que ele tá ajudando a combater os efeitos negativos da pandemia, que ele tá fechando tudo, que isso tem que ser feito, que só Bolsonaro ficou contra isso. Parece que não deu muito certo, né? Um cara fechou a economia, fechou tudo, e ele tava lá festejando numa festinha natalina, né, privada. É isso, meus amigos. Você pega esses caras aí, Nando Moura, que é louco por um estado grande, na verdade o cara diz que é antissistema, mas é o cara mais joga a lenha pro estado crescer, pro estado ser grande, né? Você vê que o Boris Johnson sendo a favor do aborto, o Nando Moura não fez um comentário. Mas ele fez um vídeo caluniando o Bolsonaro, que não é perfeito, falando que o Bolsonaro era a favor do aborto. Olha, o Bolsonaro tem muitos defeitos, mas ele não é a favor do aborto. Isso é uma mentira. Até o Paulo Cogos fez um vídeo refutando o Nando Moura. É ridículo. Cara, o Nando Moura não precisa disso para criticar o Bolsonaro. Para que ele vai ser tão baixo para fazer um vídeo mentindo? O Bolsonaro é um dos únicos ali que garante que o Brasil ainda continua tendo o aborto criminalizado, sendo crime mesmo. Porque se fosse depender desses MBL, desses caras aí, Arthur Duval, o aborto seria legalizado. Então ele tá a favor de quê? Tá a favor do quê? O Nando Moura, por isso a gente fala, ele virou um cadáver putrefato. E esse vídeo é destinado a todos esses seguidores do Nando Moura que não enxergam isso, porque não é possível. Ele falava do Boris Johnson, elogiava o Boris Johnson, ele criticou o Trump, elogiou o Boris Johnson. O Trump hoje em dia tem muito mais apoio popular do que o Boris Johnson. É incomparável, o mundo viu que o Biden é um zero à esquerda, é um frouxo e que o Trump é muito melhor. Mas quem tem mais apoio do que o Trump? Ron DeSantis, um cara, governador da Flórida, que não fez medidas pesadas restritivas de Covid e que em dezembro de 2020, antes das vacinas, já estava abrindo lojas e não mais não mais exigindo o uso obrigatório de máscaras. Tanto que o Dória foi para a Flórida em dezembro de 2020, quando ele impôs lockdown natalino, como o Boris Johnson fez lá, estava sem máscara numa loja. Aí você fala, mas a Flórida não mais exigia? Pois é, muito fácil você fechar tudo aqui para um lugar que não tem medidas restritivas. E a Flórida refutou todos os pandemínios, porque a Flórida foi o melhor estado, se você for comparar em relação a Nova York e Califórnia, no enfrentamento do Covid. Por quê? Porque não fechou, deixou a população viver. Simples, é simples assim. Como é que você fecha a academia em plena pandemia se sabe que se a academia é saúde?
Isso ninguém viu. E o Nando Moura foi a favor de fechar as academias. Assim, esse vídeo é mais mesmo uma provocação aos pandeminions. Tá vendo? O conservador de vocês, que é a favor do aborto também, mereceu perder o cargo dele. Mereceu. Ele não tinha mais como manter esse governo dele. Ele traiu todo mundo que apoiou ele, que abandonou o cargo lá, a disputa eleitoral, para apoiá-lo. O Brexit já passou, então não precisamos mais dele. Essa é a verdade. Ele é um palhaço mesmo. Ele é um palhaço. Não chega nem um pezinho, um dedinho do pé na ponta do Trump ou do Bolsonaro. E não é nada antissistema. Ele é o globalismo, infelizmente. Se provou ser isso. Né? Agora, óbvio, ele nunca exigiu ali um período curto realmente o passaporte vacinal, depois abandonou, viu que era um fracasso. O Nando Moura também não comenta mais do passaporte vacinal, né, porque ele viu que ele estava errado, que quase todos os países, incluindo a França, não utilizam mais o passaporte vacinal. Um dos poucos que utiliza essa loucura ainda é o Canadá. O Canadá agora vai exigir vacina a cada 9 meses. Tipo, cara, é loucura, né? Como é que pode isso? Vacina a cada 9 meses. Eles falaram lá no início, até o Butantan falando que, não, que só vai ter 2 doses, que se tiver mais é fake news. Se tiver alguém falando que vai ter mais é fake news. Então eles fizeram fake news deles mesmos. Galera, é isso. Caiu, demorou pra cair. Tem que entrar alguém ali que seja melhor, que seja mais de direita realmente, que não seja esse cara louco aí. É uma pena porque ele parecia ser um candidato antissistema, parecia ser uma onda, parecia ser um cara melhor como o Trump, parecia ser um Ron DeSantis, e no fim das contas se provou ser mais um neocon aí, que quer fechar tudo, que quer impor medidas malucas de restrição, como se isso fosse resolver alguma coisa. E fez o povo sangrar. O povo britânico ficou muito mal durante as medidas restritivas. Muita gente realmente sofreu muito. Enquanto ele estava festejando lá. Sabe quantas festas? Sabe-se lá quantas festas ele não deu. Né? O que eles têm assim, de festas que ele deu durante o período das medidas restritivas é o que se sabe, né? O que vazou. Imagina quantas outras festas esses caras não deram. Cara, político é muito FDP. Eles não cumprem as próprias medidas. Eles não cumprem. Quem tem que cumprir é o gado da população. É o gado, porque infelizmente a população é um gado mesmo. Eles tratam como se fosse um gado. Tipo, eles dão dinheiro, eles tentam dar assistencialismo e falam, agora vocês estão bem. É basicamente isso. Agora, a liberdade que é importante, o Estado... Enfim, gente, não tem muita coisa aqui para comentar nessa notícia. Obviamente a Rússia comemorou e o mundo inteiro tá meio apreensivo, mas acho que realmente ele é um palhaço e... Vamos ver quem vai substituí-lo também, né? Não pode ser um cara pior do que ele, né? Porque se for pior do que ele, aí lascou, né? Um abraço, curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. E é isso, meus amigos. Um forte abraço e tinha que ter caído mesmo, né? Não dá. Boris Johnson, a grande decepção, realmente perdeu apoio dentro do próprio partido e dentro de próprios pessoas que compartilham da mesma opinião política do que ele. Aí não tem como sustentar, né? Abraço.